Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, para juntos fazermos a nossa live dos pequeninos. Já vai mandando o seu nome, da onde você está falando, como a gente sempre pede. Se é tia, manda tia tal de tal lugar, ou se for as criançadas, só mandar Sofia Vila Alzira, como eu sempre falo. Sofia, beijo, papai está aqui. Então vamos lá, vamos começar louvando e adorando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, falando com o Papai do Céu. Bom, vamos todos fechar os nossos olhinhos e vamos dar graças a Deus por mais um sábado, mais um encontro que Ele nos permitiu ter. Vamos orar? Papai do Céu, nós te louvamos nessa tarde, nós te agradecemos por esse encontro, te agradecemos por cada criança que está conectada conosco, Senhor, que verá, Senhor, essa live mais tarde. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada uma delas. Muito obrigado pelo seu cuidado, Senhor, por tua proteção. Obrigado por, Senhor, ser um Deus presente em nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos nessa hora, fica conosco em nome de Jesus. Faça com que cada criança entenda a tua palavra, entenda a tua mensagem, Senhor, e que eles possam desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te convidamos, Espírito Santo, fica conosco, fica em cada lar, com cada criança. Agora, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção e a tua proteção e a tua direção em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Então vamos lá, vamos começar assim. Hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo pilar, sobre o nosso segundo sinal que nós falamos lá. Se você sabe, já começa a mandar. Lembra, a gente falou que eram 4. Então nós falamos do primeiro, que era a oração, e agora nós vamos falar do segundo. Qual que era o segundo? Tem a ver com essa mesa linda aqui, ó. Já dei uma dica muito fácil, né? Tem a ver com isso aqui, ó, com essas coisas aqui. Então acho que vocês já sabem do que se trata, já sabem do que a gente vai falar hoje. E nós não só falaremos, nós meditaremos naquilo que a gente vai falar hoje. O que é meditar? Alguém sabe o que significa meditar, criançada? Pensar assim, aqueles que fazem assim, ó. Não é esse meditar não, é outro meditar que a gente vai fazer hoje. Nós vamos falar e meditar na palavra de Deus. O nosso segundo sinal do Wi-Fi é a palavra de Deus, a palavra que Ele nos deixou, a palavra que Ele escreveu e ensinou e deixou para nós, para nos ensinar. Nós vamos meditar nessa palavra nessa tarde, nós vamos aprender dessa palavra nessa tarde, tá bom? Então convido você, criançada, vamos fazer alguma coisa. Todos vocês que têm Bíblia, eu sei que todos vocês têm Bíblia, né? Hoje nós vamos pedir uma coisa especial, rapidinho, pede para o papai ou para a mamãe, corre e pega a sua Bíblia. Hoje todo mundo com Bíblia, com a sua Bíblia na mão, essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de menina, uma Bíblia rosinha, é a Bíblia da Sofia. Sofia, pega a outra Bíblia aí, tá? Tem mais Bíblia em casa. O papai está com a sua aqui. Então hoje nós vamos meditar na palavra. Então pega a sua Bíblia, que a gente vai fazer uso dela. Em algum momento, vou pedir para você, com o auxílio do papai, da mamãe, de quem estiver te acompanhando aí, do adulto que estiver te auxiliando, para você poder achar versículos na Bíblia. Então a gente vai falar sobre a Bíblia hoje. Então pega a sua Bíblia e depois, um desafio para todos vocês, tira uma foto com a sua Bíblia bem linda e mostra como você ama a sua Bíblia. Essa Bíblia aqui, eu tiro uma foto assim com ela, agarradinha assim com ela. Essa é a Bíblia que eu amo. Tá bom? Então quero que você depois tire uma foto e mande uma foto, você com a sua Bíblia, marca lá, Pequeninos AD Vila Alzira no Instagram, ou manda para o nosso Face, ou manda aqui nos comentários, enfim. Marca, tira foto, marca a gente, marca Maurício Gomes Silva, a tia Kelly, a tia Fabi, a tia Dulce, a tia Dai, todo mundo, a tia Rafa, a tia Vicky, todos que você lembrar, ele pode marcar lá, AD Vila Alzira, marca todos lá, tá bom? Os pequeninos, AD Vila Alzira, todos tirem a sua fotinho com a sua Bíblia e mostre o quanto você ama a sua Bíblia, tá bom? E eu vou começar lendo um verso que diz assim, lá nos Salmos 119, 97. Vocês sabem onde está escrito o livro de Salmos? Está quase no meio da Bíblia ali. Se você olhar a Bíblia do tio aqui, mais ou menos no meio da Bíblia. Então a gente vai ler agora os Salmos 119. E para você que não sabe, o Salmo 119 é o maior Salmos da Bíblia. É o que mais tem versos, é o Salmo 119. E no versículo 97 diz assim: ó, quanto amo a tua lei, ou quanto amo a tua palavra, ela é a minha meditação, ou seja, eu penso nela todo dia e toda noite, eu penso nela durante todo o dia.
E aí a pergunta é: você tem pensado na Bíblia? Nesses dias que você tem ficado em casa, a gente tem tantas coisas para fazer, né? Tantas brincadeiras, tantos desenhos, tantas coisas para fazer, para assistir. Mas e a Bíblia? Você tem meditado na Bíblia? O Senhor Jesus, Ele nos ensinou que a gente deve meditar na palavra dEle. Ele deixou a palavra dEle para nós, para nos ensinar, para nos guiar. Lembra que a gente falou a semana passada do medo? Essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela lança fora todo medo. Nela tem instrução para toda a nossa vida. Para tudo que a gente vai fazer, tem instrução na Bíblia. Sabe quando você compra um brinquedo? Quando você compra um brinquedo, ganha um brinquedo, dentro do brinquedo vem lá um manual de instrução do brinquedo, não vem? Aí você lê lá, às vezes você lê, às vezes você não lê, para ver como funciona. Vamos ver como faz para ele andar para frente, para andar para trás. Você vai ler o manual. O manual traz as instruções daquele brinquedo. A Bíblia, que é a nossa amiga, ela traz as instruções para a nossa vida. Deus deixou a Bíblia como instrução para a nossa vida. Então você, criança, que porventura é uma palavra difícil para a criança entender, né? Porventura, tio, o que significa porventura? Você, criança, que talvez nesses dias que está em casa, sem aula, não tenha encontrado tempo para meditar na palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, você precisa encontrar tempo. E aí talvez aquelas crianças vão falando assim agora: a Gabi já sabe ler? A Gabi, vou pegar a Gabi como exemplo. A Gabi falou: mas eu não sei nem ler, tio. Não sabe ler, mas sabe ouvir. Hoje existe a palavra de Deus falada, você não precisa ler, você pode colocar lá no computador, no celular da mamãe e do papai, tem lá a Bíblia. Então tem as historinhas, tem o Superbook, que é um app muito legal. Inclusive você, papai e mamãe que está nos acompanhando, ou você criança, anota esse nome aí, Superbook. São várias histórias bíblicas contadas em forma de historinha, que alguém foi lá e montou para você poder assistir. Você não precisa nem ler, você só precisa assistir. É um desenho contando as histórias bíblicas. Então nós temos muitas ferramentas, nós temos muitas formas de meditar na palavra de Deus, tá bom? Então você, criança, separa um tempo do seu dia. Nós falamos que de manhã, quando nós acordamos, nós tiramos um tempo para nosso devocional, que é o quê? É falar com o Papai do Céu. A gente aprendeu a semana passada que a gente deveria orar quando a gente acordava, não aprendeu? Além da oração, após a oração, você vai fazer uma meditação, você vai fazer uma leitura bíblica, é onde você vai ver uma historinha, e aí depois a gente vai falar mais para frente, daqui a pouquinho, das formas de contar as historinhas. Tem muitas formas de você aprender a historinha, porque a gente vê as historinhas às vezes e fala: eu leio aqui, mas eu nem entendo o que eu estou lendo. A gente vai conversar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso, de como entender aquilo que a gente está lendo, tá bom? Agora, todo mundo de pé, levante-se. Já está com a sua Bíblia aí, põe a Bíblia no ladinho ali um pouquinho, que a gente vai fazer o que agora? Dançar, se esticar. Vamos chamar a Rafa, a tia Rafa e a tia Vicky para a gente dançar com vocês, criançada. Então todo mundo se solta aí, aumenta o som para a gente dançar agora, tá bom? Vamos lá, criançada, tia Rafa e tia Vicky. Olá, crianças, aqui é a tia Rafa, para quem não me conhece. Olá, crianças, aqui é a tia Rafa, para quem não me conhece. E eu sou a tia Vicky. E a gente vai ensinar primeiro uma coreografia para vocês. É aquela do leia a Bíblia e faça uma oração. Primeiro fala assim, ó. Leia a Bíblia e faça a oração. A gente vai fazer assim, ó. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E na segunda parte vai falar: quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Vocês entenderam? Então vem dançar com a gente. Cristãozinho, volume 2, unindo gerações de adoradores e conquistando muitos corações para Jesus. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer.
Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça uma oração. Então a gente aprendeu a semana passada sobre a oração e hoje nós vamos aprender sobre o segundo sinal nosso aqui é a leitura bíblica. Então leia a Bíblia e faça a oração, ou faça a oração e leia a Bíblia. Esses são os dois pontos. Então nós vamos começar falando sobre alguns versos de leitura bíblica. Como ler a Bíblia? A gente fica pensando às vezes, né? Mas eu vou ler a Bíblia todos os dias? Precisa ler a Bíblia todos os dias? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui come todo dia? Levanta a mão aí, quem come todo dia? Quem almoçou agora há pouco? Falar nisso. Todo mundo almoçou, não almoçou? Se não almoçou, vai almoçar. E por que a gente almoça? Ou por que a gente toma café? E por que a gente come? Porque a gente tem... Não ouvi, mais alto. A gente tem fome. A gente almoça, a gente come porque a gente tem fome. Então nosso corpinho, nosso corpo físico aqui, para a gente crescer, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. E na vida espiritual, a vida do cristão é do mesmo jeito. Nós crianças, vocês crianças, né? O tio queria ser criança, mas o tio já passou dessa fase. Mas vocês crianças, vocês para crescerem o corpo físico, vocês precisam comer. Então a mamãe sempre fala, come para ficar forte. O papai fala, come para ficar forte igual o papai. Não fala? Sim, forte igual o papai. Ó o tio como é forte, ó. Bem fortão. Então para você ficar bem fortão, você precisa comer. E a Bíblia, a palavra de Deus, é a mesma coisa. Para nós crescermos espiritualmente, para crescer a nossa conexão com Deus, nós precisamos nos alimentar do quê? Da palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar da Bíblia. E por isso que a Bíblia nos convida a ficar pensando nela e meditar nela, estudar ela de dia e de noite. Por isso que ela falou, medita em mim de dia e de noite. Então a Bíblia ela é rica, ela tem um tesouro para a gente. O que é um tesouro? Vocês sabem o que é um tesouro, não sabem? Onde tem coisas preciosas. Onde há coisas preciosas. Então a Bíblia é uma fonte de coisas, de palavras preciosas para nós. E aí tem vários versos da Bíblia que a gente poderia citar aqui que fala sobre isso. O tio olhou para o lado aqui e lembrou de uma coisa aqui. Olha o que eu tenho aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Lembra? O som deve ter ficado meio abafado aí, mas é o tio que está falando ainda. Eu estou com a minha máscara. Viram a minha máscara? Vocês já arrumaram a máscara de vocês? Lembra que a gente falou semana passada? Todo mundo precisa agora usar máscara. Vocês já têm máscara aí? Já arrumaram uma máscara? Papai e a mamãe já comprou máscara para vocês? O tio veio a semana retrasada com uma do Superman. Vocês viram que bonita aquela lá? Mas ficaram tirando o sarro do tio, porque o tio falou que o tio é velho, não pode usar a máscara do Superman. O que vocês acham? Posso ou não posso usar? Eu acho que pode, não ficou tão feio no tio não. Eu vou continuar usando aquela máscara lá. E aí, vamos voltar aqui para a palavra. Tem um verso na Bíblia que o tio gosta muito, que eu queria conversar com vocês sobre ele, que está lá no Salmo 119, onde a gente leu agora há pouco, que diz que lâmpada para os meus pés, ou seja, lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Então essa palavra aqui, ela vai iluminando o nosso caminho. Sabe quando a gente está na estrada viajando e tem um monte de luz? Aquela luz vai nos dando direção. Assim também é a palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho. Ela vai nos iluminando o caminho que a gente vai passando, ela vai iluminando o caminho por onde a gente vai passando. Então a gente não pode jamais esquecer de ler a palavra de Deus. E aí lembra que eu perguntei para vocês agora há pouco? Que alguns de vocês podem falar assim, mas eu leio a Bíblia e eu nem entendo o que está escrito na Bíblia. Tem coisa que eu nem entendo. A gente tem que pedir ajuda, sabe para quem? Para quem que a gente pede ajuda quando a gente não entende? Além do papai e da mamãe, que a maioria deve ter respondido para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó. Além desses, a gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. Lembra que a gente falou do Espírito Santo, que nós somos 3? Lembra que nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos 3. E também Deus é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Lembra que a gente já ensinou sobre isso? Então a gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. E Ele vai nos ensinar a entender a palavra de Deus.
Tem coisa que a gente não entende, a gente pergunta para o papai e para a mamãe, mas pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor está querendo dizer nessa palavra? Que às vezes a gente não entende, não é verdade? E a Bíblia tem um monte de história legal, um monte. Que história que você mais gosta? Escreve aí, que história que você mais gosta da Bíblia? Eu tenho várias que eu gosto. Vários personagens da Bíblia que são muito legais. A gente tem várias histórias. Uma história muito legal que a gente tem, que é Jesus, lá no mar. Então Jesus está lá no mar. Aliás, os discípulos estão lá no mar. Jesus vai chegar depois. E os discípulos estão lá no mar e de repente começa uma tempestade. E aí depende, lembra que o tio falou que a forma que a gente conta a história que é... Então imagina agora, vamos imaginar uma história aqui, rapidinho. A história de Jesus e os discípulos lá no mar. E os discípulos estão lá no mar e de repente começa uma grande tempestade. Então imagina aí agora uma grande tempestade. Um vento, chuva e tudo acontecendo. Você tem que conseguir imaginar. Para a gente entrar na história bíblica, a gente precisa conseguir levar nossa mente até lá, até na história. Então imagina agora que está chovendo, muito forte. E está balançando, a gente está num barco, tá? Lembra que a gente está dentro de um barco e está balançando o barco, ó, balança com o barco aí. E o barco está balançando e está chovendo e a gente está tudo desesperado, todo mundo desesperado do barco. Como que fica desesperado quando fica no barco desesperado? A gente grita aí, ai, socorro! E a gente grita, a gente fica desesperado no mar. E aí a gente está lá no mar, de repente a gente vê alguém lá longe. E aí os meus amigos começam tudo a gritar, ai meu Deus, corre, foi um fantasma, cuidado. E a gente vai ficando desesperado. E depende da forma que a gente conta a história vai ficando mais legal. Ou não, se eu contar a história assim, estava no mar, de repente, tinha uma tempestade, e aí parece que não tem muita graça. Então você tem que contar a história assim, animado, e pensando que você está lá junto na história. Então você está lá no meio do mar e de repente a gente vê alguém, lá longe vindo, e aí os amigos começam a gritar, é um fantasma. E aí alguém fala, acalme-se, sou eu, não sou um fantasma, é Jesus, sou eu, seu amigo. E aí de repente eles ficam, é Jesus? É Jesus que vem vindo lá no meio das águas, andando sobre as águas. E aí um homem, que eu quero saber se vocês sabem, um homem pede fala assim, se for o Senhor mesmo, se for Jesus mesmo, ordena que eu vá até aí. E esse homem anda sobre as águas também. Que homem foi esse que andou sobre as águas, além de Jesus? Vocês sabem? Sabem? Grita mais alto que eu não estou ouvindo aí. Ah, vocês sabem. Quem foi ele que andou sobre as águas além de Jesus? E aí Jesus fala, pode vir. E aí ele pega, sai do barco, com medo, devia estar com medo, e ele começa a andar sobre as águas. Alguém já andou sobre as águas aqui? Quando a gente entra na piscina, o que acontece com a gente? A gente afunda. Mas foi o Pedro que andou sobre as águas. Porque Jesus falou que ele podia andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas com Jesus. E aí depois, essa história continua e o papai e a mamãe podem contar ela para vocês. Mas o que eu queria que vocês entendessem é o quão legal pode ser as histórias da Bíblia se você contar ela e viver ela. Entra na história. Você tem que entrar na história. Uma outra história bem legal, que envolve água também. De repente o povo está tudo fugindo. Lembra do povo fugindo? Do Egito. Esse povo está tudo caminhando, um monte de gente, milhares de pessoas caminhando. De repente eles chegam e tem água na frente. E eles não tinham para onde ir. E vinha vindo um exército atrás deles. Os egípcios vinham vindo atrás deles. Você lembra essa história? Quando o povo de Deus é liberto do Egito, então eles estão lá tudo preocupados, e agora o que a gente faz? De repente Deus manda Moisés estender o cajado e colocar o cajado sobre as águas, e o mar se abre. Então o mar abre, e o mar começa a abrir, e eles começam a passar no meio do mar, e começam a andar no meio do mar. Imagina água aqui, água ali, e eu passando no meio do mar. Vocês conseguem imaginar isso? A gente tem que imaginar a gente no meio do mar agora. Imagina você no meio do mar, e olha para o lado e tem água, e olha para o outro lado e tem água, e na minha frente não tem água nenhuma, está seco para eu passar. São assim as histórias de Deus. Elas são histórias para a gente viver. Então você tem que entrar na história. Quando você for contar a história em casa a partir de hoje, você conta a história assim. Você entra na história, você vira um personagem da história, e você vai ver que as histórias bíblicas são bem mais legais do que você pensa que não é muito chato ler a Bíblia. Não é chato não. Pode ser muito legal. E deve ser muito legal, porque a gente tem que meditar nela todos os dias. Então tem muitas histórias. Qual a história que vocês mais gostam? Aliás, eu vou fazer umas perguntas agora. Vocês lembram daquela história de um moço que precisava ir pregar num lugar? Deus mandou ele pregar num lugar e ele não quis ir. E aí ele fugiu por um outro lugar num barco lá, e de repente ele foi jogado no mar, e um peixe
engoliu ele? Quem é ele? Quem sabe o nome dele? Vou dar 3 opções. Aliás, se eu der as opções, vocês vão saber, né? Foi Davi? Foi Abraão? Deixa eu ver um outro nome. Quem foi? Foi Daniel. Foi Daniel, né? Do grande peixe, foi Daniel? Quem foi? Foi o Jonas. Lembra dessa história do Jonas? Ele foi jogado no mar e o grande peixe veio e engoliu ele. Mas aí ele orou, tal, e depois, aquela história vocês sabem também, é uma história bem legal também. Outra história muito legal, a de Daniel. Lembra da história de Daniel? Daniel foi jogado num lugar onde tinha um monte de leão. Leão não é feroz? A gente não conhece o leão? Conhece. No zoológico, quando a gente vai no zoológico, o leão lá tá lá, ele fica lá cheio de grade, para que senão ele ataca a gente. Agora você imagina, Daniel foi lançado num lugar onde tinha um monte de leão. E o que o leão fez com o Daniel? Não fez nada. Porque Deus guardou Daniel. Essa é uma outra história bem legal. Uma outra história mais legal ainda, aquela história que tem Deus manda um homem construir um grande barco. Que história é essa? Que Deus manda construir um grande barco e manda os animais entrarem nesse barco. Vocês lembram dessa história? Sabem também, né? Vocês são muito inteligentes, eu sei que vocês sabem todas essas histórias. Mas essa história também é muito legal. Você pega lá os seus bichinhos, você deve ter um monte de bichinho em casa, não tem? Você vai lá colocar 2 bichinhos dentro da arca. Eu falei agora, eu tinha falado barco, tinha ficado mais difícil para pensar. Agora eu falei arca, ficou mais fácil. Tem a arca de... Quem é a arca? É a arca de Moisés? A arca de Jonas, que eu acabei de falar? É a arca de Noé. Lembra da história da arca de Noé? Tinham 2 bichinhos, o casal ia na arca. Essa é uma história muito legal de se contar também. Dá para você pegar todos os seus bichinhos e contar e montar essa história também. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus. E esses monte de histórias que a gente tem, que vocês sabem todas elas, tudo que eu estou perguntando vocês sabem aí, é a palavra de Deus para nos alimentar todos os dias. E todos os dias nós tiramos lições dessa palavra. Todos os dias nós lemos a palavra de Deus e tira a lição dela. E uma lição importantíssima que a gente tem que tirar da palavra de Deus está escrito também no Salmo 119, que eu tinha falado lá no início. Eu já falei 3 vezes do Salmo 119, acho que é melhor vocês abrirem aí no Salmo 119. No verso 11 do Salmo 119, diz assim, ó: guardei a tua palavra, que é a palavra de Deus, no meu coração. E por que eu guardei a palavra de Deus no coração? Quem sabe por que eu guardei a palavra de Deus no coração? A Bíblia nos ensina que a gente guarda a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então às vezes a gente ora, né? A gente precisa orar, todos os dias a gente ora e a gente pede perdão dos pecados que a gente cometeu, não pede? Mas a palavra de Deus nos diz que se a gente guardar a palavra de Deus no coração, a gente não vai pecar contra Ele. Então a palavra diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, amiguinho e amiguinha, nós precisamos guardar a palavra de Deus no coração todos os dias, para não pecar contra Ele. Nós precisamos estar com elas todos os dias no nosso coração. Agora uma pergunta muito difícil. Deixa eu pensar numa pergunta muito difícil aqui. Qual foi o nome, valendo um abraço e um beijo do pastor Campassi, quando tudo isso acabar, essa pandemia acabar, valendo um abraço e um beijo do pastor. Qual o nome dos 3 homens que foram lançados na fornalha de fogo ardente? Quem sabe o nome deles? Eram 3 nomes. Manda aí, quem souber os 3 nomes, manda aí para a gente ver se você sabe os 3 nomes deles. E quem falar primeiro vai ganhar um beijo e um abraço do pastor quando a gente voltar a estar junto aqui na igreja. Uma outra pergunta, que a gente falou de não pecar contra o Senhor. A Bíblia nos ensina que Jesus, certa vez, ele foi para o deserto jejuar, foi orar e jejuar. E ele estava lá no deserto e de repente o inimigo veio para tentar Jesus, veio conversar com Jesus. E aí Jesus falou para ele uma palavra que a gente não pode jamais esquecer.
ele falou assim para eles, para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, a gente não pode só se alimentar com comida, que nem a gente tinha falado lá no início. A gente não pode só comer para crescer, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque Jesus disse que a gente não viveria só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, a gente entende, a gente acredita que foi Deus que deu ela para a gente. E lá no livro de Timóteo está escrito exatamente isso, que a escritura, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Sabe quando você, ou não sei se você já escreveu alguma historinha, tem alguns amiguinhos nossos aqui, que eu sei que já escreveu historinhas. Então você tem uma inspiração e vai e escreve uma história. Não tem isso? Você não inventa histórias? A palavra de Deus foi inspirada por Deus. Através de Deus, homens foram lá e escreveram essa palavra, para que a gente usasse hoje como guia para as nossas vidas. Então a palavra de Deus é o nosso guia. Como nós dissemos, é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. Tá bom? Então vamos ver se alguém acertou. Vamos ver quem está aqui com a gente. Colocaram um nome aqui. Colocaram um nome e colocaram interrogação? Não é para eu falar, é para vocês acertarem. Colocaram Sadraque? Interrogações. É para as crianças responderem. Colocaram até o nome original deles aqui, Ananias, Misael e Azarias. Foram esses nomes, igreja? Igreja está na dúvida, igreja? Foram esses nomes? Sim, foram esses nomes. É o Ananias, Misael e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram os nomes que eles receberam. Trocou o nome deles. A Samira tinha respondido, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tamires também colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Ju colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego e depois colocou Ananias, Misael e Azarias. Quem mais colocou? A irmã Leonor também colocou Sadraque interrogação. Irmã Leonor, Sadraque interrogação? Não, Sadraque, sem interrogações. É isso mesmo, vocês acertaram. Então, quem acertou, depois cobre o pastor Campassi. Tem um beijo e um abraço bem apertado do pastor Campassi. Um beijo e um abraço de alguns segundos. Lembra aquele momento do abraço? Você vem correndo para o pastor Campassi e fala para ele: isso aqui é do dia lá da live dos kids, que nós acertamos. Tá bom? E agora nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vamos ver quem está conosco aqui. Vou convidar a Rafa e a Vicky para ler os nomes de algumas pessoas que estão. Mandar um beijo e um abraço para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre a Bíblia, vocês podem mandar para a gente aqui. O tio está olhando aqui e vai vendo quem está falando com a gente aqui. Tá bom? Então vamos lá. Rafa e Vicky. Oi, crianças. Bom, a gente vai ler aqui alguns nomes que vocês colocaram. Temos aqui a Cris e a Lolô. Um beijo, Cris e Lolô. Nós temos o Gabi e a Davi, a Gabi e o Davi, o Thomas do pastor Denis e da pastora Alessandra. A Ju, o Dani e o Samu. Um beijo. E temos a nossa pastora Berenice, o nosso pastor Antônio Campassi. Nós temos a Rebeca, a Sofia, o Isaac da Tia Dai. Temos a Tamires, a Gersilene e a Salete. A Yasmin e o Felipe, a Samira, a Ângela Maria, a Adriana Mancin e a irmã Leonor. Um beijo para todos vocês que estão aí. Isso aí, então já foi falado as pessoas que estão nos acompanhando. Um beijo para todos vocês, família de Vila Alzira que está nos acompanhando aqui, para todas as crianças, todos os papais. Aonde chegar essa palavra de Deus aqui, nós agradecemos a Deus pela sua vida, por você estar conosco nesses dias de isolamento social. Então a gente está em casa, mas mesmo em casa nós temos que cultuar a Deus e adorar a Deus, tá bom? E eu queria falar mais uma coisinha que eu lembrei aqui, que eu vi na minha anotação aqui, que eu não falei para vocês. Algo muitíssimo importante da palavra de Deus. Basta apenas eu ler a palavra de Deus? É só para eu ler? Só para eu saber as histórias? Para eu decorar as histórias? No livro de Tiago, lá no livro de Tiago, lá no Novo Testamento,
Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então nós precisamos, além de ler as histórias e ouvir as histórias, as instruções que a Bíblia nos dá, nós precisamos praticar isso também. Então, o desafio para você essa semana, criançada, é a gente ler a palavra e praticar essa palavra na vida da gente. A Bíblia diz que essa palavra, ela vai nos lavar. Quando a gente toma banho para quê? Para ficar limpinho, cheirosinho. Então essa palavra também, ela nos limpa, ela nos santifica. Então você tem que falar com o Papai do Céu essa semana. O nosso desafio dessa semana é ficarmos limpos pela palavra. Então todos os dias você vai separar um horário do seu dia, combina com o papai e com a mamãe, e você vai fazer a leitura da palavra, uma porção da palavra por dia. E você vai ver, hoje nós temos muitos devocionais, que as crianças, vocês todas possuem, que lá no devocional já tem o que você vai ler e como você aplica aquilo na sua vida, ou seja, como que você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Então, essa semana o nosso desafio é ler a palavra e colocar em prática algo novo na nossa vida todos os dias. Então todo dia você vai separar um tempo com a mamãe e com o papai, ou com a vovó, com o vovô, não sei com quem você vai ler a palavra, e aplicar aquilo que você aprendeu na sua vida. E você vai ver como Deus é lindo e a gente vai ficar limpo e santo pela palavra de Deus. Amém, crianças? Então agora sim nós vamos dançar com a tia Vicky e com a tia Rafa mais uma vez. Vamos lá, todos de pé, vamos dançar? Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus, Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé.
lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube, derrube, derrube as muralhas. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Amém. Amém. Agora, criançada, você que pode, estar com a sua mãe pertinho e vai lá, dá um abraço nela, dá um agarro nela e fala que ama a mamãe. Dá um beijo e um cheiro bem gostoso nela. Deus abençoe. Tchau para vocês, criançada. Sábado que vem, às 5 horas, nós estaremos aqui de novo. Então, Deus te abençoe. Tá bom, criançada? Vamos mandar um beijo para todo mundo? Beijo, tchau, criançada. Deus abençoe. Tchau, tchau.